Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspende a ordem judicial que determinou o despejo de moradores da comunidade do Dubai em Mangabeira. O Águia vai explicar tudo pra gente agora como aconteceu. Pois não, Águia? É verdade, viu, Bruno Pereira? Mais uma vez, bom dia para você. Estou aqui no CPDAC, no Valentina de Figueiredo. E uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, acabou surpreendendo a ordem judicial que determinou o despejo de moradores da comunidade Dubai e Mangabeira. A decisão restabelece, portanto, o direito de moradores que possivelmente se encontram no local desocupado tenham o direito de continuar no espaço, assim como o retorno das famílias que foram locadas para abrigos. Caso desejem, a decisão teve como origem um pedido do Conselho Estadual dos Direitos Humanos da Paraíba. Desde a semana passada, os moradores da comunidade estão alojados em escolas da capital em razão do despejo. Agora tem um detalhe, eu conversei em off agora há pouco com alguns moradores aqui. Eles disseram que só vão voltar para Dubai quando construírem as casas, porque derrubaram tudo e não tem como as famílias se alojarem lá, porque tem muita criança. Com imagens do Roberto Santos, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã. Pessoal, a Prefeitura de João Pessoa esclarece que a decisão do STF não garante o retorno dos despejados da comunidade de Dubai. Sabrina Barbosa. Oi, novamente vocês aí de casa. Oi, Bruno. Vamos esclarecer um pouquinho essa história sobre essa comunidade de Dubai que vem enfrentando nos últimos dias toda uma questão voltada ao bem-estar dessa população. Pois bem, a Prefeitura de João Pessoa, através da Procuradoria-Geral do município, entregou uma nota pública hoje querendo rechaçar com veemência a inverídica informação noticiada por alguns setores de imprensa de que o Ministério do STF, Alexandre de Moraes, o ministro, teria concedido uma liminar para determinar o retorno dos moradores já removidos aqui da comunidade do Dubai. O que é que acontece? Conforme consignado pela decisão do STF, o ministro relator Alexandre de Moraes reconheceu inicialmente não estarem suspensas as desocupações em hipóteses nas quais estas se mostrem absolutamente necessárias. Ou seja, o que o ministro quis dizer aqui? Que se houvesse necessidade dessas famílias estarem aqui neste terreno, elas deveriam permanecer. É isso que deixa claro a nota. O que, em linha de princípio, segundo a nota da Prefeitura, seria o caso dos presentes autos. Porém, que deveria ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos. Essa nota, nesse ponto, nesse trecho, a gente interpreta juntamente com a Prefeitura de João Pessoa de que não há uma questão do STF pedir de volta que as famílias estejam aqui nesse local, mas sim que se a Prefeitura não estivesse dando uma realocação adequada, aí sim teria que ter uma outra providência, o que de fato não está acontecendo, porque a Prefeitura tem garantido um retorno, uma realocação às pessoas vulneráveis que não estão envolvidas nas práticas de delitos, como foi encontrado algumas pessoas aqui cometendo delitos nessa comunidade, segundo inclusive a própria investigação da polícia, como a gente deu também aqui no Tribuna Livre sobre esse esclarecimento sobre o dia da operação, né, Bruno? Então, continuando aqui com a nota, existe um trecho aqui muito importante, uma ação intentada pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos da Paraíba, não constataram informações a respeito do eventual encaminhamento dos invasores que necessitem a local adequado para acolhimento, com especial atenção e proteção aos idosos, enfermos, portadores de necessidades especiais, crianças, adolescentes e gestantes, ou mesmo notícia da eventual adoção de ações imediatas relativas à acomodação adequada, quando necessário, inclusive concessão do aluguel social, o que de fato, junto com essa decisão do STF, há realmente a Prefeitura de João Pessoa fazendo esta questão que o STF está pedindo. Tem o aluguel social e tem realmente uma acomodação adequada a essas famílias. Por fim, a nota é muito grande, é bem esclarecedora. A Prefeitura pede que a imprensa não tente deturpar os fatos ou interpretar de maneira equivocada, até mesmo as famílias que estavam aqui nessa comunidade de Dubai. Como a gente está vendo, não teria inclusive nem como essas famílias retornarem para cá,
por conta da destruição que houve no local, a destruição por parte dos familiares que destruíram uma mata atlântica, né, uma área de preservação ambiental, que foi por isso que a própria prefeitura conseguiu essa liminar para a retirada dessa população, porque é uma área que foi invadida. Não tem como eles retornar por este motivo, bem como não tem como começar do zero a construção das residências, das casas dele nessa área que permanece ainda sendo proibida. Caso não tivesse uma realocação adequada, essas famílias não estivessem sendo assistidas, aí sim é a determinação do STF de que a prefeitura, de maneira imediata, reorganizasse esse grupo, estas famílias que estavam aqui na comunidade. Então, essa nota pública de hoje da prefeitura é para esclarecer melhor sobre isso e pedir para que não deturpem, não, digamos assim, interpretem de maneira equivocada sobre a questão da decisão do STF. Não é o retorno para a comunidade do bairro, mas sim uma determinação de que a prefeitura tenha uma realocação adequada para essas famílias, o que já está existindo. Por fim, só para a gente esclarecer melhor, Bruno, restou determinando na decisão de que o Estado da Paraíba e o município de João Pessoa, isso é a nota do STF, que a própria prefeitura deu uma interpretação melhor à comunidade, pedindo que forneçam informações sobre o realojamento dessas famílias. E isso a gente já mostrou. Como é que estão as famílias hoje? É isso que o STF está pedindo por parte da prefeitura, é isso que a prefeitura está fazendo. Portanto, essa nota é para esclarecer sobre essa situação das famílias que daqui foram retiradas. Bruno, eu volto com você. Deixa eu esclarecer essa confusão para você que está acompanhando o nosso programa agora. Me dá a imagem de Dubai, por gentileza. Me dá a imagem das famílias lá no local, por gentileza, meus amigos. Aí estão as famílias lá da comunidade Dubai que estão em um ginásio. Eu tive, inclusive, pessoalmente nesse local. Eu fui a uma ação social nesse local. Fui de perto, conheço a situação e a realidade desses moradores. Primeiro, é preciso dizer que há uma situação grave nesse país, do ponto de vista social, do ponto de vista de pessoas que precisam de um local, de pessoas que precisam de uma moradia. Isso é um problema social grave que precisa ser resolvido e o governo precisa intensificar ainda mais a sua política de habitação. Isso é um ponto. Segundo, jamais eu vou concordar, embora seja impopular dizer isso, embora comunicadores, meus colegas, estão agindo, jogando para a galera, dizendo que a ocupação lá é correta. Não é. Eu preciso ter a coragem de dizer aqui a realidade que essa ocupação, esse local, não é uma ocupação correta. Jamais posso aqui chegar na TV e dizer, olha, vocês moradores de Dubai estão corretos. E outra, igual tem político, tem agente político aqui, olha, tem agente político aqui nesse estado que eu pedi o vídeo. Quando eu tiver o vídeo do que o agente político disse, eu vou botar aqui e vou dizer que ele está sendo irresponsável. Tem muita gente política aqui de João Pessoa sendo irresponsável nesse caso aí. Dizendo, olha, o ministro do STF deu a decisão para que vocês voltem e que o terreno é de vocês. É mentira. Se algum comunicador ou agente político está querendo aparecer por aí, dando informação mentirosa, caluniosa, falsa, é mentira. Eu soube que chegaram ontem lá no ginásio dizendo, olha, em Brasília nós conseguimos uma vitória. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu uma decisão dizendo que o terreno é de vocês, que podem voltar para lá. Isso é mentira. Essa decisão e essa informação é informação mentirosa. O que é que aconteceu? Aqui da Paraíba, uma entidade representativa dos direitos humanos entrou com ação, essa ação argumentando a situação da pandemia, que há uma decisão da Suprema Corte em Brasília dizendo que não se pode fazer despejo ou reintegração de posse nesse período de pandemia. Há uma decisão em Brasília nesse sentido. Com base nessa decisão, os advogados aqui da Paraíba foram até Brasília e o ministro Alexandre de Moraes aceitou essa argumentação e suspendeu a reintegração de posse. Foi isso que aconteceu. Ele não entrou no mérito da decisão, que ainda vai ser julgado. O mérito da decisão é se o terreno pode ou não ser invadido. É óbvio que não. Como é que você vai permitir que se ocupe uma área dessa maneira? Então é preciso esclarecer isso para as pessoas, para que essas não sirvam de massa de manobra. Tem até deputado aí, se eu conseguir o vídeo aqui, eu vou mostrar
quais são os deputados, quais são as lideranças políticas de João Pessoa que estão se aproveitando desse pessoal de forma irresponsável. Não tem outra palavra para dizer não. É irresponsabilidade de vocês que estão agitando. Não, nós estamos defendendo eles. Que conversa de defendendo? É preciso que se esclareça que isso não pode acontecer. É preciso cobrar da prefeitura uma maior política habitacional. Ok, vamos cobrar, faz parte do campo das ideias. Mas não está com irresponsabilidade dessa maneira, usando o pessoal como massa de manobra. Não pode isso acontecer. Olha, são 6h17 agora, 6h17, a decisão é essa, tá certo? Daqui a pouco eu vou trazer vou trazer mais informações da prefeitura. Qual é o tema que ela vai falar? Sobre o tema? Sobre essa situação de habitação em João Pessoa, sobre o que está sendo feito pelas famílias que saíram lá do Dubai. Comigo agora por telefone, a secretária de Habitação, Socorro Gadelha. Secretária, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, secretária. Bom dia, Bruno. Obrigada pela participação no Balanço Geral. Mas o que você falou aí é a verdade. Na verdade, nós recebemos uma decisão judicial, uma área que é a área de preservação permanente, onde existiam diversas famílias lá morando de forma subhumana, e a prefeitura cumpriu a decisão judicial. Retirou para 3 alojamentos que ficam na escola João Gadelha, no Hermes Taurinos e no CPDAC, que foi o estado que cedeu. Com isso, 95 assistentes sociais estão nesses 3 lugares, dando todas as assistências às famílias, tanto no que se refere à questão alimentar, como no que se refere à questão de saúde. Tem uma equipe médica lá dentro, não somente para o Covid, mas para qualquer assistência que necessite no momento. Cadastramento para o auxílio moradia está se fazendo hoje pela manhã. Nós estaremos terminando. Próxima semana já terá família se mudando para o auxílio moradia, e também a nossa Secretaria de Habitação cadastrando para os programas habitacionais. Então isso tudo está sendo feito de forma responsável. E na decisão do Supremo, ele não fala que tem que voltar, porque a decisão foi cumprida. Ele não fala em momento nenhum que teria que voltar. Até porque a área é uma área de preservação permanente, sem nenhum tipo de infraestrutura. Então, nós vamos continuar trabalhando. O secretário Socorro, é bem verdade, eu li a decisão. Em nenhum momento o ministro ele determina a volta dos moradores. Ele diz que se a decisão não tivesse sido cumprida ainda, não deveria ser executada. Ou seja, se a prefeitura ainda não tivesse realizado a ação de reintegração de posse, essa deveria ser suspensa até outra decisão. Mas nesse caso, já foi realizada, então não tem como mais voltar atrás. Foi realizada e as pessoas estão no alojamento altamente bem assistidas. O prefeito Cícero Lucena determinou. Para você ter uma ideia, repetindo, tem 95 assistentes sociais trabalhando full time nessa situação, para que não falte nada para famílias, especialmente a atenção aos idosos, aos deficientes, às pessoas que têm mais de 2 filhos, as crianças estão alojadas. Então, a assistência está sendo perfeita. E o trabalho de cadastramento para o auxílio moradia e de habitação sendo feito também pelas equipes da habitação e o desenvolvimento social. Essa é a minha pergunta em relação à situação do auxílio moradia e o auxílio habitação. Qual é a previsão de sair um resultado para que essas famílias possam receber, e vão receber em torno de quanto, secretária? A senhora tem como nos adiantar já? E há uma prioridade, que a gente sabe que tem uma fila de pessoas que precisam receber já de outras localidades, de outras comunidades. Mas essas terão preferência nisso? Por gentileza, explique aí. Preferência total. É tanto, como eu te falei, nós estamos trabalhando na relação, na parte burocrática. Os recursos já foram garantidos pelo prefeito Cícero Lucena, e nós estamos apenas tratando a questão de documentação para que eles se mudem. A partir da próxima semana, com certeza absoluta, vão começar as famílias a se mudarem para as casas com auxílio moradia. E o cadastramento para
posterior, programas habitacionais, nós já estamos fazendo, já estamos vislumbrando o terreno, já estamos fazendo todo o trabalho sem cessar. Agora mesmo, já marcamos uma reunião de 7h30 da manhã para dar continuidade a isso aí, para que as pessoas já comecem a se mudar para suas casas. Ok, secretária de Habitação do município de João Pessoa, Socorro Gadelha, obrigado pela entrevista conosco. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada. Obrigada e aí sempre às ordens. São 6h21 agora, 6h21 na Paraíba, 6h21 agora, atenção.